Olá, seja bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso quarto episódio da série Os Calçados e a Ciência, que está indo muito bem. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre os tipos de sola e como que eles podem ajudar ou influenciar nas pessoas que usam sapatos diferentes. Nós vimos no vídeo anterior que cada tipo de sapato pode e vai afetar a maneira como andamos. Um jeito ou de outro. Ele pode promover uma atividade muscular maior, ele pode promover um aumento ou uma diminuição do equilíbrio, ele pode mudar o seu momento de pronação. Então, existem várias coisas que a gente tem que considerar. E uma dessas coisas que pode influenciar muito é o tipo de sola. Nós vimos que, sim, o tipo de cabedal também vai influenciar, o tipo de contraforte vai influenciar, mas a sola é muito importante. Por quê? Existem solas mais rígidas, existem solas mais macias. E isso foi uma coisa que com o tempo mudou muito. Porque teve uma época que sapato tinha que ser extremamente macio, extremamente confortável. Então, a sola, entressola, palmilha, tudo era muito macio. Depois tinha que ser mais fino, mais duro. Então as coisas foram mudando, só que algumas coisas foram sendo incorporadas. É claro que quando as novas evidências vão surgindo, aquelas que conseguiram demonstrar, que não funciona, elas saem, então, do cenário. Outras que, tem um efeito parecido, semelhante e tal, aí entra como a interpretação realmente do profissional, de quem vai prescrever. Mas vamos pensar que o primeiro detalhe que a gente tem que olhar é a espessura da sola. Solas mais finas e mais baixas, elas tendem a seguir para uma linha mais minimalista. O que seria esse minimalista? Imagine que existem sapatos que têm sola mais baixa, mais fina e mais flexível. O que os estudos mostram é que esse tipo de calçado, seja ele tênis ou outro tipo de calçado, quanto mais fino ele for, mais flexível ele for, mais natural será o tamanho do pé. Ou mais natural será a função do pé. Um pé mais solto, com mais liberdade, ele tende a ser mais forte, ele tende a usar mais as articulações, os músculos do pé. Mas daí a gente tem que considerar aquele fator que nós conversamos no primeiro vídeo, que é a condição individual e a adaptação individual de cada paciente. Tanto que, por exemplo, para tênis de corrida, pessoas que sempre correram com tênis maximalistas e começam a correr com tênis minimalistas, nos primeiros meses tendem a sentir mais ou a ter mais lesões. Isso não quer dizer que ela nunca vai se adaptar, mas é bem provável que ela esteja já adaptada a um outro tipo de calçado. Isso acontece com os nossos pacientes também, que não são corredores. Então, a sola, quanto mais fina, maior vai ser a função do pé, ele vai ter que usar mais músculos. Só que tem muitas pessoas que já estão acostumadas a usar sapatos com um tipo de saltinho, que é o drop, que nós também já discutimos no segundo episódio dessa série. Então, tem pessoas que já estão acostumadas com o drop e que quando tiram e colocam o pé no chão, sentem aquela dor no calcanhar, sentem aquela dor no tendão aquileu, e isso faz com que as pessoas tenham a percepção de que tem que ter um saltinho, mas na verdade ela já está acostumada, os tecidos já estão adaptados àquele tipo de calçado. Conforme ela vai aumentando então essa sola, a gente vai ter um sapato mais maximalista. Se você notar pessoas com esse tipo de sapato, que tem a sola bem grossa, você vai perceber que na fase de balanço, quando ela está chegando na fase de contato, elas tendem a uma maior inversão do pé. Então ela tende a entrar um pouco mais supinada no chão. Isso é uma influência do calçado. Esse estudo que eu vou colocar na tela, ele mediu exatamente isso, o quanto que isso mudava a atividade muscular e outras relações cinéticas, dessas pessoas que usavam sapatos maiores. Então, o que eles verificaram? Que conforme a sola ia aumentando, a atividade muscular dos músculos fibulares também aumentava. Ou seja, ele tinha que exercer um maior controle desses fibulares para controlar essa entrada mais supinada. Agora, quanto que isso vai influenciar ou afetar o seu paciente? Aí vai daquela avaliação detalhadíssima. Se você acha, por exemplo, um paciente que tem tendinite dos fibulares, obviamente que é só um exemplo, será que isso vem aumentando então a dor desse paciente? Será que diminuir um pouco a sola pode melhorar? E aí você pode associar com outras avaliações, outros testes, avaliação
2D ou 3D, o que você for fazer, e você consegue estabelecer essa relação. Isso é legal, mas você já sabe de partida, né, pela bússola aí da ciência, que pessoas que têm, então, que usam sapatos maximalistas ou com solas mais grossas, elas tendem a usar mais os fibulares. Mas essas solas grossas, elas não são ruins, pelo contrário, elas podem ser extremamente úteis em algumas condições. Pés diabéticos, por exemplo, o ideal é que use solas mais grossas e mais duras. Por que mais duras, né? Porque a sola mais dura, ela faz com que as fases da marcha sejam mais rápidas, né? Ou seja, ela vai ter uma acomodação menor, vai gerar atritos menores também. Isso acontece também em casos, por exemplo, de metatarsalgia ou em casos de sesamoidite, né? Que você quer diminuir um pouquinho aquela pressão, né, exercida na fase final de marcha, você pode usar ou uma sola mais rígida do antepé, ou então você pode usar uma sola tipo rocker. Essa sola tipo rocker é muito legal, assim, é muito interessante. Eu acho que ela ficou um pouco banalizada nos anos 2000, quase nos anos 2010, né, que teve uma marca, né, que colocou um tipo de calçado desse em bottom e que as pessoas andavam na praia, no calçadão e tal. Falou, ali isso aumenta a atividade dos glúteos, melhora a sua postura, tá? E aí eu acho que criou-se então um certo preconceito em cima desse tênis por conta dessa propaganda. Mas existe sim uma aplicação muito boa desse tipo de sapato, né? Para quando você tem, por exemplo, metatarsalgias, sesamoidites, neuroma de Morton, bursites, enfim, quadros que você queira diminuir essa pressão, o sapato tipo rocker pode ser muito legal. Lembrando que existem vários tipos de sapato tipo rocker, e eu vou colocar ele aqui no cantinho, ó, dá uma olhada. Existem muitas formas de rocker. Alívio maior no calcanhar, um alívio nos metatarsos, alívio no antepé. Então você tem uma série de influências dessa sola que podem ser, obviamente, prescritas. Você pode fazer um sapato mais específico, feito sob medida, mas existem também muitas marcas no mercado que oferecem esse tipo de sola. Pacientes com aquela calosidade mais importante ali na cabeça dos dedos, que incomoda, que tem dor, que sente queimar, esses sapatos podem promover um alívio muito grande. Eu mostrei um artigo no vídeo anterior que mostrava lá a espessura da palmilha mais a entressola, por exemplo, né, que seria uma camada acima, né, da sola, aquela parte mais baixa, a entressola, que seria a sola, a entressola e a palmilha, né? Então a espessura afetava diretamente na distribuição de carga. Então, se você não viu aquele vídeo, dá uma passadinha lá, você vai gostar, um vídeo bacana pra caramba. Então, se você tem quadros específicos, é possível sim auxiliar esses quadros específicos com a prescrição de um calçado adequado. Se você ainda não pensou nisso, faz o teste. Corre lá naquela loja, de preferência essas lojas grandes, né, que tem mais opções, e dá uma olhadinha nas solas dos sapatos. Não põe de cara não quando seu paciente chega lá e fala assim, ó, esse sapato aqui é muito ruim, é melhor você não usar. Antes de falar isso, olha com calma o calçado e avalia esse paciente andando com esse calçado. Nós vimos no vídeo anterior, né, na parte 3 dessa série, que aparentemente a sapatilha e o tênis foram muito piores, por exemplo, do que andar descalço e andar com o salto, né? E o tênis, especialmente, foi o pior de todos. Mas sempre quando eu pergunto isso nos cursos presenciais, eu pergunto assim, galera, qual tênis aqui nesse caso? Esse paciente aqui tem um Alux Valgo, tem isso. Qual sapato que você não prescreveria para ela e qual sapato que você prescreveria para ela? Né? Tem uma enquetezinha legal. E aí o pessoal vai lá, pô, esse. Depois eu mostro os vídeos, né, desses pacientes. E agora, mudou de ideia? E praticamente todo mundo muda de ideia quando assiste ao vídeo. Então pensa nisso, né? Às vezes só olhar o sapato pela condição pode não te trazer uma informação que seja suficiente para que você prescreva esse calçado. Você tem que olhar o sapato com o paciente, porque não esquece, a adaptação individual, né, e como ele percebe o calçado é muito importante. Não é só o fato, sapatilha é ruim, tênis é bom, porque senão vira essa prescrição que a gente vê hoje em dia, né? Nós estamos aí, estou gravando esse vídeo no início
do ano de 2020 e ainda assim muitas pessoas dizem, não, só pode usar tênis, né? Tênis é o melhor calçado e tal. E não é verdade, não. Tem senhoras, por exemplo, que falam para mim, poxa, mas eu nunca usei isso, vou ter que começar a usar agora, eu não gosto, meu pé esquenta, fica ruim. Poxa, um dos pilares da prática baseada em evidências, e é um pilar muito importante, é a preferência do paciente. Então, poxa, se ele não gosta, se ele não quer usar aquilo, por que ele vai usar? Lembrando que se ele não acredita, ou pior, se ele acha que vai fazer mal, a chance do tratamento não ter sucesso aumenta significativamente. Então pensa nisso, antes de apontar que um calçado é bom ou que um calçado é ruim, faça a análise primeiro do sapato. Veja qual parte que a sola permite movimento e qual parte que ela limita movimento e veja se isso está de acordo com os seus objetivos com aquele paciente. Depois, coloque esse sapato e filme. Se ele não tiver o calçado, né, ou seja, se você prescrever, aí você faz o caminho contrário, você prescreve aquilo que você acha que realmente é bom para aquele paciente e assim que ele comprar esse calçado, peça para ele voltar e refaça esse teste. Você vai ver que o resultado é muito legal, os efeitos terapêuticos aparecem sim para muitas questões, né, do pé, do tornozelo, do joelho. Outra coisa, para finalizar esse vídeo, que é um tema que eu não posso deixar de falar, que é a absorção de impacto. Se liga, eu estou aqui até com um estudo aberto aqui no meu computador, que é um estudo que eu vou utilizar num próximo vídeo e também numa postagem de rede social. Ele queria saber isso, será que sapatos com absorção de impacto são eficientes, né, para pessoas que têm artrite ou que têm outras condições? E sabe, eles fizeram uma revisão sistemática, muito bem desenhada e tal, só que eles encontraram poucos estudos. E eles notaram o seguinte, que a absorção de impacto, assim como existe também resultados em estudos de palmilhas com absorção de impacto, o resultado é muito parecido. Que ele aparentemente influencia na sola, sabe, no pé propriamente dito, aliviando o pico de pressão local, mas que ele não parece ter bons resultados ou não parece trazer benefícios adicionais para outras articulações. Então, o que a gente vê hoje em prescrição? Tem dor lombar? Tem que usar um sapato que tenha saltinho e que tenha absorção de impacto. E isso não tem nenhum apoio da literatura. Tem artrose do joelho? Vai usar sapato que tem saltinho e tênis. E também não tem apoio na literatura. Você tem artrose, tem isso? Não, você tem que investir em um tênis que tem absorção de impacto. Também não tem apoio na literatura científica. Quando não tem apoio, a gente vai ter que usar duas coisas. A opinião do especialista quando não houver evidência, ou seja, olha, ninguém sabe se funciona ou se não funciona, então tudo bem, a opinião do especialista é válida. Agora, quando você tem algum nível de evidência, aí você já vai entrar no que tem de evidência, na experiência do terapeuta, né, do profissional, perdão, e na expectativa do paciente, nesses três pilares da prática baseada em evidências. Só que se a literatura não traz resultados positivos, né, o terapeuta ou o profissional, né, ele só vai prescrever aquilo se ele for muito teimoso mesmo. Porque, olha, existe um caminho mostrando que não tem muita influência não. Mas na minha prática funciona. E esse na minha prática funciona é muito complicado. Vou discutir isso num outro vídeo, tem vários profissionais legais falando sobre isso. Na minha prática funciona, é carregada de viés, de interferência de uma série de coisas, uma série de interpretações. Lembra, o pilar experiência do profissional é fundamental, mas desde que ele esteja apoiado na evidência científica, ou seja, na literatura científica e também na opinião do seu paciente. Não tem artigo que mostre que isso é verdade, o paciente não gosta. Por que você vai ser teimoso de usar isso? Pensa nisso, é uma coisa muito legal e para os calçados funciona demais. Então, um abraço para quem gostou, não esquece, dá um like aqui que é importante para eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Compartilha com seus amigos, marca aqui aquele amigo que você sabe que precisa ver esse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais que você vai me ajudar demais a manter conteúdo gratuito por muito tempo. Então, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo dessa websérie.